Programa Espírita Quarta Dimensão. Quando Jesus, o Cristo, partiu para as regiões celestiais, algumas pessoas se sentiram órfãos. Porém, sua mensagem de luz e verdades eternas ficaram encravadas no coração de algumas almas. A força da amizade pediu para que se reunissem. Houve as perseguições por parte dos fariseus e governantes da época. Angustiados por não poderem se encontrar, alguns decidiram fazer reuniões em catacumbas, transformando melhor para o nosso português nos cemitérios. Descobertos, alguns eram levados ao martírio. A sua fé era motivo de diversões circense. Quando questionados, diziam: a fé em Cristo Jesus supera tudo. Vivemos épocas de perseguições e dúvidas. O mundo está dividido nas informações. E agora, o que fazer? A figura do mestre Rabi da Galileia e sua mensagem está novamente sendo postas em prova. Então vamos recordá-lo nestas palavras: tranca-te no teu quarto e em secreto conversa com o Pai, pois Ele tudo sabe, tudo vê. E vem os benfeitores espirituais nos dias atuais, sinalizando também o bom uso da inteligência. Já diz o espírito Isadora de Bois: a falta de conhecimento em algumas situações gera o medo. O medo, em algumas situações, torna o ser humano agressivo, seguindo o instinto de preservação. Por isso, busque o conhecimento para não sentir medo. O Quarta Dimensão já começou. Revelações no tempo e no espaço. Argumentação, lógica, comparação. Revelações no tempo e no espaço. Interpretação analítica entre a Bíblia e o Livro dos Espíritos. É só uma questão de bom senso. Revelações no tempo e no espaço. Presença agradável, Afonso Mota, Centro Espírita Reviver, em Ananindeua, Pará. Convocado, não se fez rogado pela segunda vez. Tudo bem, meu amigo? Tudo bem. Uma boa noite de muita paz aí para toda essa turma que nos assiste e nos ouve nesse grande mundo. Afonso, hoje nós vamos conversar a respeito, inclusive, de algumas pessoas íntegras mesmo, pessoas assim corretas, mas que de vez em quando está levando umas patadas da vida e diz: meu Deus, eu não fiz nada. E realmente, tem gente aí que vive uma vida realmente ilibada, mas de vez em quando recebe umas patadas da vida. E aí, como é que nós podemos explicar essas situações à luz da doutrina espírita? Mas vamos ao Livro dos Espíritos, que é a obra basilar, motivo dos nossos estudos aqui no Quarta Dimensão. Questão 924 de O Livro dos Espíritos. Há males que independe da maneira de agir e que atinge o homem justo. Haverá algum meio de ele se preservar deles? Quer dizer, eu estou vivendo a minha vida sossegada, lá vem peia. Tem como eu me desviar disso? E eis a resposta dos imortais: o homem deve resignar-se a sofrê-los sem murmurar, sem sequer progredir. Entretanto, sempre encontra consolação na própria consciência, que lhe dá a esperança de um futuro melhor, desde que faça o que é preciso para obtê-lo. Eu me lembro, dentro dessa resposta do Livro dos Espíritos, quando algumas pessoas dizem: eita, até parece que eu joguei pedra na cruz. Quer dizer, a consciência avisa: não, é justo. Mas à luz do Espiritismo, nós entramos aonde? No estudo da reencarnação. Afonso Mota, o que você pode acrescentar ainda mais? A pergunta e a resposta, consolando corações. Amigos, muitos de nós
parece que jogamos realmente a pedra na cruz. Mas a nossa consciência nos chama para nós sabermos que hoje nós somos uma somatória de passados, através da lei da reencarnação. E aí, esquecemos aquela parte que o Cristo ele coloca dentro dos evangelhos. Tende bom ânimo, no mundo tereis atribulações, eu venci o mundo. Quer dizer, a regra de nós vivenciarmos o nosso dia a dia com equilíbrio. Ele disse que ninguém na Terra deveria ficar isento de dores e de dificuldades, mas como tu olha esta dificuldade e quais ferramentas tu tens para fazer com que seja diluído sem excessos e você caminhar com segurança. E Afonso, é bom até a gente amadurecer essa questão do homem justo sofrer alguns perrengues da vida. Meu amigo, Deus é bom e tem as suas leis. Se nós não nos olharmos como seres imortais, fica muito difícil entender algumas tribulações na vida. O Afonso lembrou muito bem o Cristo, que foi e continua sendo o guia e modelo da humanidade. E no mundo tereis tribulação. Mas, inclusive, Afonso, antes de nós iniciarmos aqui o nosso diálogo, também você lembrou uma palavra do Cristo, lá uma passagem dele, aonde bateram nele, né? Sim. E aí ele disse, por que me bate? Sabe isso que me faz lembrar? É que você não tem que apanhar calado. Tem que saber por que está sofrendo isso. Porque muitas das vezes é um pedido de socorro indireto. Porque tem gente que não sabe pedir, só sabe agredir. E algumas agressões é um pedido de socorro, não é? Com certeza, se nós pararmos e olharmos com uma forma mais tranquila aquele que nos agride e nós chegarmos, termos essa coragem, porque tem que ter coragem, tá? Vai dizer, senta um instantinho, por que tu estás fazendo isso comigo? Onde foi que eu errei contigo? É a nível de equilíbrio que possa entrar, porque a maioria de nós tem um termo paraense, né? Nós nos emburramos, não é isso? Emburramos, empacamos ali, acabou, meu irmão. Tu me olhaste de cara feia, pronto. Fulano está com raiva de mim. Nós começamos a criar várias situações que nem existem, mas nós ficamos presos. Mas a gente não chega e tem a coragem de dizer, o que está acontecendo? Por que tu estás assim comigo? E essa situação do Cristo, quando ele pergunta por que me bates, é de grande reflexão, porque nem o próprio sabia por que estava batendo no Cristo. Não. Nem ele próprio. E quando o Cristo fez essa colocação, narra os espíritos, através de Divaldo Pereira Franco, mais particularmente Amélia Rodrigues, que depois esse cidadão foi conversar com o Cristo, que na realidade ele não via o porquê de ser agressivo. É o famoso grito por dentro. Essa questão de nós não abrirmos a brecha para buscar ajudar é que muitas das vezes incomoda e somos vítimas realmente desses pedidos de ajuda de forma grosseira. Por isso que os benfeitores espirituais dizem, se tu procurares atentar para a tua consciência, tu vais ver que em algumas situações tu não estás fazendo o dever de casa, né? É verdade. Há uma necessidade de mesmo assim, mas eu estou levando tanta pancada. Senta e estuda as leis da reencarnação através da doutrina espírita. E lá tu terás grandes respostas. Tá, por tudo isso eu passo desta forma. E lá também tem um resultado, como nós devemos proceder em cada processo. O Afonso Mota estava me comentando que já é realmente uma preocupação de inúmeras pessoas, papai, mamãe, vovô e vovó, tio e titia, de poder entender o seu próximo, porque ninguém, meu querido telespectador, ninguém está no lugar errado, estamos no lugar certo. Há uma reflexão por parte dos benfeitores espirituais da seguinte forma. E Afonso, você já viu que tem pessoas que têm uma facilidade muito grande dentro de casa de brigar uma com as outras? Vamos dar um exemplo. O Afonso, ele não mora comigo. Conhecemos-nos através do movimento espírita.
Se eu fizer alguma coisa de errada, ele vai pensar 2 vezes antes de me puxar a orelha e, na linguagem popular, brigar. Mas se nós morássemos juntos, naturalmente ele deveria, Douglas, olha, está fazendo... Sabe por quê? Porque nós só brigamos com quem conhecemos. Se nós não conhecemos, nós não brigaríamos. Então, a pessoa dentro de casa, que às vezes é um gerador de tribulações devido à convivência, não é a primeira vez que está ao seu lado. Da mesma forma, na sua empresa. Agora nós vamos funilar para as empresas. Ninguém se reúne naquela empresa por acaso. Muitos de nós já tivemos, inclusive, as mesmas funções lá atrás. Houve um equívoco e, pela lei da reencarnação, nós retornamos, nos unimos para agora fazer o dever certo, não é verdade? Com certeza. Há uma necessidade cada vez mais de nós verificarmos que todo aquele que tem uma empresa, ele gera benefícios e deve saber que também tem uma proposta ética do seu trabalho e da forma como tem que gerenciar. A mesma coisa, quem entra e adentra um tipo de trabalho tem que conhecer a política da empresa e também de uma forma ética fazer aquilo que é necessário para a melhoria de todos, porque quando um ganha, todos ganham. E a partir daí, temos uma sociedade bem mais tranquila e eticamente tolerável. Então, meu amigo e minha amiga, você que de fato é uma pessoa justa, que honra com seus compromissos, busque a consolação em algumas leis que hoje a sociedade organizada já começa a entender. A própria lei da reencarnação. Ainda somos crianças espirituais, estamos num périplo para chegarmos a uma perfeição. Não a perfeição deste mundo, perfeições celestiais, porque o próprio Cristo já sinalizava, sede perfeito, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Se ainda não temos essa perfeição, mas nós estamos caminhando. E a partir do momento de alguns entendimentos da lei de Deus, nós vamos buscar cada vez mais consertar algo, equívocos do passado. Então não desista. Para finalizar o nosso quadro, enquanto o Afonso falava, e nós estávamos falando aqui a respeito da família, do homem justo, dos encontros, da empresa, principalmente da empresa, Divaldo Pereira Franco, o tribuno espírita, certa vez ele contou um caso de um cidadão que maltratava muito o seu empregado. Era injusto na realidade, muito severo. Aquele empregado, ele morreu, na nossa linguagem popular, na miserabilidade. No mundo espiritual, ele passou a perseguir a filha desse rico comerciante, porque ninguém morre, ninguém morre. Então, tome muito cuidado com o que você está fazendo com as pessoas. Passado o tempo, ele foi procurar Divaldo Franco na Casa do Caminho, aliás, Casa da Redenção, que era na Mansão do Caminho, na Mansão do Caminho, no centro espírita que tem lá dentro. E o Divaldo conversou com esse espírito, e o espírito dizia, não, mas ele me deve, eu fui empregado dele, ele me maltratou, e teve aquela conversa, aquele encontro, para que as coisas ficassem numa boa entre o pai, a filha e o dito empregado. Sabe o que aconteceu? Ele nasceu como? Como neto. A menina ficou grávida, certo? E só que o Divaldo não falou para ele. Quando ele soube que a filha estava grávida, meu Deus, já viu, né, avô? Tu é avô, né? Tu sabe o que é isso? Começou a paparicar, abriu uma caderneta de poupança e só depositava aqueles dinheiros bem gordos. E o Divaldo olhando para o cidadão, sabendo da história de ser engraçado, está devolvendo tudo que ele havia roubado de uma forma indireta do cidadão. Então nós estamos aqui reunidos, não é por acaso. Então, quando você se sentir agredido, faça que nem Jesus. Chame a pessoa e pergunte, o que está vendo? Só não diga porque me bate, não. Diga, o que está vendo? Faça bom uso do quê? Do atributo da inteligência. E é por aí, né, Afonso? Se nós buscarmos conhecer ainda mais as nossas realidades espirituais, a gente briga menos e ama mais, né? Sim, não tem como. É uma libertação, sabendo que o outro faz parte do nosso processo evolutivo. Para que eu vou ficar batendo na mesma situação, não sair? Não. Vamos lá,
É o que eu tenho que conviver contigo? A que ponto? O que nós podemos trabalhar? Como nós podemos? Hoje nós temos as relações interpessoais que nos dão condições. Sabemos hoje, até lá no trabalho de família, que o homem, assim como a mulher, tem o seu processo de andropausa, menopausa, que vai lá em cima e desce, e é uma confusão hormonal, ao mesmo tempo ingere tantos sentimentos que nós precisamos saber. Olha, fulano está meio alterado, mas o que é que faz naquele momento? Que é normal entre nós. A ciência explica, não é verdade? Espiritismo é ciência. Quando chega alguém assim, bem agitado, para conversar conosco, nós fazemos uso da neurociência e também de tantas outras ciências que estudam o corpo humano. Muito bem lembrado, Afonso Mota, vamos cuidar da saúde. De repente você pode estar entrando na menopausa, andropausa e todas essas pausas da vida, e aí você não é uma pessoa má. Ponha isso na sua cabeça. Nós somos de origem divina. Você não é má, mas você precisa cada vez mais se conhecer. Falando em conhecimento, está dando uma aula aí, Patrícia e Gabriela. Vamos estudar ainda mais, de uma forma até muito mais relaxante com essas crianças. Aí vem ele, o Palhaço Chantilly e toda a sua equipe no Clube da Alegria Espírita. Depois eu volto. Cara, tá sabendo que o programa está ensinando muito? Mas é claro que sei! Sempre é uma aprendizagem. O Clube da Alegria Espírita sempre trazendo novidades. Os palhaços Chantilly e Kisuko ensinam brincando. E aí, galera, curte e inscreva-se no nosso canal. É isso aí! E atenção! Sejam bem-vindos ao nosso especial de Natal do Clube da Alegria Espírita! Nós estamos aqui para poder seu coração brilhar junto com a gente! Então vem, porque já começou o Natal! Vem! Bom, gente, aqui no nosso Clube da Alegria Espírita vai ter muitas novidades hoje. E vamos saber agora dos nossos amiguinhos, Chantilly e Sorrilinho, o que é o Natal para eles. Chantilly, o que é o Natal para você? Para mim o Natal é Jesus, a nascimento dele, e Jesus está em nossos corações todos os dias. Todo dia, ei, gostei de ver! Sorrilinho, o que é o Natal para você? Chantilly é assim, quando Jesus nasce, ele fica em nossos corações. A gente reúne a família para comer com a gente, ganhar os presentes, mas também tem uma coisa que é muito importante. Cada ano a gente muda um pouquinho, vai amadurecendo, a gente vai ganhando nossas coisas, até que vai chegar um ponto que a gente vai ser responsável e vai cuidar de si mesmo. E se tornar uma pessoa feliz. Né? Ok! Gostei de ver! Bom, olha, gente, continue assistindo o programa, enquanto nós vamos dar uma voltinha para dar uma olhada na árvore de Natal que está por aqui, tá bom? Depois a gente volta! Você não sabe? Então fique sabendo! Você é capaz de mover as orelhas sem tocá-las? Claro que não, né? Mas há pessoas que podem fazê-lo porque ainda tem um gene que determina a existência de 3 músculos ao redor das orelhas: o anterior, o posterior e o superior. Mas há milhares de anos era importante poder direcionar as orelhas e afiar o ouvido. Diz que os humanos perderam essa habilidade porque sem predadores à vista e sem a necessidade de caçar. Não precisamos deste recurso. No entanto, isso ainda é feito por muitos animais.
Os gatos, por exemplo, são capazes de mover seus ouvidos de forma independente para capturar ruídos vindos de direções diferentes. Se você não sabe, então fique sabendo! Oi, gente, boa noite! Começando mais um Ciência Espírita Kids. E hoje vamos falar de mais uma das propriedades do perispírito. A propriedade de hoje é a densidade. Vem comigo! Densidade é a propriedade que determina a constituição molecular do perispírito. O perispírito é matéria, ainda que seja quintessenciada, e matéria tem densidade. Em física, a densidade consiste na relação entre a massa de um corpo e o volume que ocupa. Na prática, é igual ao seu peso específico. Assim, o perispírito, de acordo com o grau de adiantamento espiritual e do mundo onde habita, ele será mais ou menos denso. Nos espíritos moralmente adiantados, é mais sutil e se aproxima dos espíritos elevados. Nos espíritos inferiores, ao contrário, aproxima-se da matéria e é o que faz que os espíritos de baixa condição conservem por muito tempo as ilusões da vida terrestre. Bom, gente, por hoje é só. Até o próximo domingo com mais um Ciência Espírita Kids. Tchau! Bom, galerinha, chegando já ao final aqui do nosso quadro infantil. Um abraço para aquele meu amigo aqui, o Sorrili, tá bom? Meu amigo Chantilito aqui também. E a todos vocês que nos acompanham pelo YouTube, Facebook, Instagram e todas as plataformas mais sociais. E não se esqueça de E, dar rapaz, like e no ontem, canal. isso, like, né? Dá aquele likezinho aí, faça comentário. Importante. É legal, viu? Olha aí, ontem, né, dia 13, foi a festa de confraternização da Sociedade Espírita Lido Vale! Isso! Reunidos, né, juntos, Não se a esqueça. gente é mais forte. Mas olha, gente, é o seguinte, esse é o programa Espírita Quarta Dimensão, que começa lá com revelações de Deus no espaço, né? Aquela Douglas Lopes, os convidados, trazendo sempre assuntos atuais, à luz da doutrina espírita. Isso! Aí depois vem o nosso, né? Nosso quadro. Ciência Espírita. Isso! Que a gente vem aprendendo sempre. E por último vem o quadro da Mariana Hackler. Isso! Qual é o nome do quadro da Mariana Hackler? Dicas! Dicas de saúde! Isso! Trazendo sempre também dicas, né? Para melhorar de vida, né? Para ter uma vida saudável. Ok, gente? Então, para dar uma adeus, pessoal. Tchau, gente! Tchau! Será que a ansiedade em excesso afeta o nosso corpo? Bom, sabemos que a ansiedade é uma das características mais habituais da conduta contemporânea, porque ao depararmos com alguma situação em nossa vida, ao invés de assumirmos uma postura de fé, passamos a adotar uma conduta ansiosa, que nesse caso não ajudará a resolver o problema e ainda poderá prejudicar a saúde, já que, como afirma Joana de Ângeles, a ansiedade tem manifestações e limites naturais perfeitamente aceitáveis. Porém, ao extrapolar para os distúrbios respiratórios, perturbação gástrica e insônia, a ansiedade torna-se um estado patológico, a caminho da somatização física com graves danos para a vida. Podemos perceber que esse comportamento ansioso nos desgasta, podendo dar origem a processos enfermiços. Pesquisas científicas nos mostram os efeitos da ansiedade no corpo, como, por exemplo, problemas de garganta, reações do fígado, problemas de digestão, dentre outros. Mas o que fazer nos momentos de ansiedade?
Devemos lembrar das lições de Cristo e orar, pois a oração proporciona as energias otimistas e da fé. É claro que não podemos esquecer também de procurar, nesse caso, a ajuda de um profissional habilitado. E essa foi a nossa dica de saúde de hoje. E chegamos ao término desta edição. Você quer adquirir os livros indicados neste programa e outros livros espíritas? Basta entrar em contato pelo WhatsApp 98267-6756 e boa leitura! Boa noite, Pai. Termino o dia e a voz entrega o meu cansaço. Obrigado por tudo e perdão. Obrigado pela esperança que hoje animou os meus passos, pela alegria que vi nos rostos das crianças. Obrigado pelos exemplos que recebi dos outros. Obrigado também pelo que me fez sofrer. Obrigado, porque naquele momento de desânimo lembrei-me de que vós sois meu Pai. Obrigado pela luz, pela noite, pela brisa compreensiva e carinhosa. Obrigado pela comida que pelo meu trabalho ajudei a conquistar, que foi servida na mesa da nossa família. Obrigado pela compreensão, pelo amor que encontrei das pessoas de casa. Obrigado por tudo, Senhor. Assim seja.